Sonhamos com casas que tenham conforto. Talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está. Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina, a mais um estudo do nosso trimensário, que este trimestre fala sobre a interpretação da Bíblia, como interpretar as Escrituras. Estamos na lição número 10 e fala-nos da Bíblia como história. Bom, o criticismo histórico tem procurado denegrir aquilo que está nas Sagradas Escrituras, relegando para contos, para sagas, para mitos, aquilo que a Bíblia Sagrada tem ensinado ao longo de séculos. Por outro lado, nós, enquanto cristãos, acreditamos que Deus age na história. E a natureza histórica da Bíblia Sagrada não se vê em mais nenhum outro livro das religiões antigas. A Bíblia assume a existência de Deus e diz-nos que Deus age na história. E a Bíblia é mais profunda ainda. Não tenta provar a existência de Deus, não tenta provar os acontecimentos aqui narrados, mas a história prova os acontecimentos e comprova, portanto, aquilo que a Bíblia diz, dizendo, portanto, que é verdade, que é veracidade. E antes de nós continuarmos com os tópicos que vimos durante esta semana, eu gostaria que fizéssemos uma oração. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a sua graça, o seu poder e esse privilégio de podermos estudar a sua santa palavra. Bom, o primeiro tópico que nós vamos ver nesta manhã tem a ver com a monarquia do rei Davi. Muitos críticos colocam em questionam se eventualmente o rei Davi terá ou não existido. Mas agora eu faço uma questão sincera. Se eventualmente o rei Davi não tivesse existido, existiria a história de Israel? A resposta óbvia é esta, de que a história de Israel precisaria de ser completamente reescrita. Mas a Bíblia afirma que Davi existiu. A Bíblia diz-nos que Davi foi um dos maiores reis de Israel. E alguns factos inegáveis que nós podemos encontrar, que a história foi nos dando, provando que, na verdade, o rei Davi existiu. Em 1 Samuel capítulo 17, versos 1 a 3, nós temos o relato de um jovem pastor, Davi, ainda era um simples pastor, que se vai encontrar à frente da guerra contra um grande filisteu, o gigante Golias. Davi era pastor, foi visitar os irmãos e de repente ele vê-se na frente da guerra. Porquê? Porque o gigante Golias estava a afrontar o Deus de Israel. Sabemos a história na Bíblia. Davi, esse jovem, disse ao gigante Golias que ele não ia ter com Golias para lutar com ele o nome dele próprio, Davi, que seria um guerreiro. Não, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. E Davi, pelo poder de Deus, consegue derrubar o gigante Golias. É interessante que algumas escavações, nomeadamente no sítio de Kiret Keifa, provaram que, na verdade, tratava-se de um campo onde se travaram várias guerras, nomeadamente a guerra entre israelitas e filisteus. Também foi encontrado em Israel uma zona cujo nome em hebraico é Sharaim, está escrito em 1 Samuel 17, verso 52, onde nós temos essa história, onde aparece menção a 2 portões. Esse nome Sharaim são 2 portões. E o curioso é que não havia em Israel essa prática de haver 2 portões, mas nesse lugar específico havia 2 portões, o que está mencionado, portanto, nessa história de Davi e de Golias. Não, outras coisas que nos fazem
comprovar que Davi, na verdade, é um personagem histórico, assim como mencionado na Bíblia. Tem duas inscrições que foram encontradas, uma em 2008 e outra em 2013, que é provavelmente uma das inscrições mais antigas em hebraico, onde aparece o nome Esbal, que é um nome dado a um dos filhos de Saul. E Saul foi o rei antecessor a Davi, e Saul deu a sua filha, a filha dele nesse caso, a Davi em casamento. Então é uma maldade histórica quando nós temos um personagem que antecede e que ao mesmo tempo que fala com Davi, que convive com Davi, que leva Davi para a sua casa, e de repente nós vamos tirar Davi da cena simplesmente porque os críticos querem que Davi não apareça, portanto, dentro do contexto da história. E mais ainda, nós temos uma menção direta ao próprio rei Davi, e este achado foi encontrado em 1993, e onde o rei de Damasco, Azael, gabava-se da sua vitória sobre a casa de Israel, sobre a casa do rei Davi. Não há dúvidas quanto a isso, portanto, quanto à historicidade de Davi como personagem, não só bíblico, mas também como personagem da história. Davi existiu, como a Bíblia assim afirma. Davi existiu também porque a história e a arqueologia comprovam. Davi existiu e foi o maior rei de Israel. Davi existiu e foi o conquistador da cidade de Jerusalém. Davi existiu e foi o pai de Salomão, o construtor do templo, uma das maiores maravilhas da antiguidade. Davi existiu, e a partir da linhagem de Davi nós temos o Messias. Bom, o segundo ponto que nós queremos resumir convosco é a questão de Senaqueribe, as menções que a Bíblia tem sobre Senaqueribe, sobre o rei Ezequias e sobre o profeta Isaías. Bom, a Bíblia relata-nos que por volta do ano 701, o rei Senaqueribe fez algumas campanhas contra as cidades de Judá, e ele conquistou variadíssimas cidades. E depois de ter conquistado a cidade de Laquis, ele envia um seu servo chamado Rabsaque para afrontar o rei de então, o rei de Judá de então, que era o rei Ezequias. Ele manda Rabsaque afrontando o rei Ezequias. Esta história nós encontramos em vários relatos da Bíblia, em vários livros da Bíblia, nomeadamente em Isaías, capítulos 36 e 37, no livro de Reis, 2 de Reis 18 e 19 e 2 de Crônicas, capítulo 32. Quais são as comprovações históricas de que esses personagens efetivamente existiram? Refiro-me a Senaqueribe, a Rabsaque, a Ezequias e ao profeta Isaías. Quais são as comprovações históricas da sua existência? Como eu já disse no início, a Bíblia não procura provar a existência de nenhum desses personagens, nem sequer a Bíblia procura provar a existência de Deus. Simplesmente a Bíblia assume, diz agora, Deus na sua misericórdia tem utilizado homens para calar a boca aos mais céticos, dando-nos algumas comprovações. Nós podemos apresentar algumas comprovações históricas da existência desses personagens. Isaías, por exemplo, em 2009 foram feitas algumas escavações e encontrado pelo menos um selo que refere Isaías, o profeta. Por que é que nós haveríamos de duvidar? Em 2014, estudantes da Southern Adventist University descobriram também duas impressões do selo de Eliaquim, portanto, o rei de Judá da altura. Nos anais de Senaqueribe é possível nós comprovarmos portanto, as campanhas que Senaqueribe fez a Judá. E ele descreve na sua capital Nínive, numa das paredes, num dos relevos do seu palácio, as grandes conquistas que ele fez, nomeadamente a cidade de Laquis. Mas, miraculosamente,
A única coisa que Senaqueribe pôde dizer em relação ao rei Ezequias e a Jerusalém foi que ele a cercou. Nós podemos até ler o relato de Senaqueribe, que ele diz o seguinte: quanto a Ezequias, o judeu, eu o fechei na sua cidade como um pássaro na sua gaiola. Sim, o cerco de Jerusalém existiu, mas apenas por um dia. Por quê? Porque o anjo do Senhor apareceu e em apenas poucas horas destruiu, talvez em poucos minutos, destruiu a mais de 185 mil homens de Senaqueribe. Um milagre autêntico. Eu gostaria de partilhar convosco aquilo que está escrito na Bíblia, em Isaías capítulo 37, nós vamos ver 36 e 37, nós vamos ver alguns versos. Começo por ler Isaías 36, versos 1 a 4. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Síria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias, com grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Verso 4. Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Agora passemos ao capítulo 37, versos 18 a 20. Diz-nos o seguinte, falando o próprio rei Ezequias na sua oração: verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livre-nos das suas mãos, para que todos os reis da terra saibam que Tu és o Senhor. Agora passemos para os versos 36 e 37, sim. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sim, o cerco de Jerusalém aconteceu, mas o milagre do Senhor foi ainda maior. Este mesmo Senhor que livrou a Ezequias e que livrou o seu povo no passado, é o mesmo Senhor que quer livrar-te de todos os males, de todo o enredo, de todo o mal que Satanás quer trazer à tua vida. Deus age na história. Nós vamos continuar com esta ideia. Deus age na história. O terceiro tópico que eu queria que nós analisássemos, que é o que vem também no nosso estudo, neste nosso manual de estudos, tem a ver com Babilônia, a historicidade da Babilônia. Para os estudantes da Bíblia, para aqueles que amam a palavra do Senhor, falar da Babilônia, falar de Nabucodonosor, falar de Daniel, não é estranho. Na verdade, até é um tema muito estudado para aqueles que amam as Sagradas Escrituras. Mas os críticos tentam denegrir aquilo que está na Bíblia. Tentam, inclusive, dizer que Daniel não existiu e se eventualmente Daniel existiu, ele não terá escrito no século VI a.C., mas sim no século II. Para quê? Para que as profecias escritas no livro de Daniel não possam ter cumprimento histórico, cumprimento em algum lugar da história. Mas nós acreditamos, como estudiosos da Bíblia, que na verdade Daniel existiu, Nabucodonosor existiu e a cidade de Babilônia existiu. E Deus é bom e Ele ajuda, faz com que o pó do arqueólogo e as descobertas dos historiadores comprovem a historicidade do livro de Daniel. Algumas provas. Primeiro,
o cumprimento exato das profecias de Daniel, que mostra as profecias do capítulo 2 e outras profecias, principalmente do capítulo 2, depois do capítulo 7, que mostra as sucessões dos vários reinos e impérios, desde Babilônia, os Medos-Persas, a Grécia, também depois nós temos o Império Romano e aquilo que segue após o Império Romano. São profecias escritas por Daniel, inspiradas por Deus e que foram tendo o seu cumprimento, e algumas ainda falta a última parte da profecia para cumprir-se. Nomes de indivíduos. Nabucodonosor, já foi encontrado o nome Nabucodonosor. Hoje nós podemos encontrar este registro, inclusive na Universidade Adventista de São Paulo, UNASP. Tablete de nomes de administradores de Babilônia, administradores do rei Nabucodonosor, nomeadamente um administrador de nome Nebuzarsequim, mencionado em Jeremias capítulo 39, verso 3. Este é apenas um dos vários nomes de administradores, de reis encontrados, portanto, nas escavações que foram feitas ao período babilônico. Ainda que nós não tenhamos encontrado registros do nome de Daniel, nós temos personagens na Bíblia que já foram encontrados e que efetivamente cruzaram-se com Daniel, com o estadista, com o homem de Deus Daniel. Então, seria uma maldade histórica, seria uma falsificação, seria denegrir as escavações, os achados arqueológicos que foram encontrados, que claramente nos provam que Daniel existiu, que viveu e escreveu aproximadamente no século VI a.C. Portanto, Daniel existiu e foi de facto um personagem histórico bíblico. Ainda mais sobre o período de Daniel, cidades inteiras escavadas. A cidade de Babilônia, a capital do Império Babilônico, do Império Caldeu, ou Neocaldeu, encontraram ruínas da cidade com grandes muralhas, cidade com palácios suspensos, palácios de Nabucodonosor, cidade com vários portões, nomeadamente o portão de Ishtar, o maior portão, daquela cidade. Ishtar era uma deusa da Babilônia. Cada um dos portões representava uma divindade da Babilônia. O leão com asas de águia, tão claramente falado na Bíblia, também é um dos símbolos da Babilônia. Não há dúvidas, nós já temos escavações que provam isso. Portanto, eu já falei dos vários leões que aparecem na via que dá à porta de Ishtar. Portanto, meus amigos, Babilônia, Daniel, Nabucodonosor foram personagens históricos. E Daniel, desse personagem, é dito que um dia, ainda muito jovem, ele assentou no seu coração não se contaminar. E por causa disto, Deus fê-lo num grande estadista e ele, inclusive, contribuiu para a conversão de Nabucodonosor. Daniel é um dos homens dignos de nota e de imitação nas Sagradas Escrituras. Queres tu ser como Daniel? O mesmo Deus que inspirou Daniel, o mesmo Deus que ajudou Daniel, é o Deus que também quer ajudar-te. É o Deus que quer inspirar-te se for necessário. É o Deus que quer fazer de ti um exemplo capaz de ser uma inspiração, uma luz onde quer que estiver. Daniel esteve numa corte inimiga, mas ele foi o exemplo. E tu, meu amigo, em meio de dificuldades, tu podes também ser um exemplo. O último ponto, o quarto ponto que nós vamos ver neste estudo da lição, tem a ver com a historicidade ou não de Cristo, de Jesus Cristo. Creio que para a alta crítica histórica, negar a historicidade de Cristo seria muito difícil. Na verdade, o que se está em conta aqui não é a historicidade de Cristo, mas sim a sua divindade. Porquê? Bom, repito mais uma vez, nunca devemos cansar-nos disso. A Bíblia não tenta provar a existência de Deus. A Bíblia assume que Deus existe e assume que Jesus Cristo é Deus. O próprio Jesus
diz assim, ou disse assim nos Evangelhos. Agora, existem alguns factos que nos ajudam a comprovar a historicidade do personagem Jesus Cristo. Por exemplo, Tácito, historiador romano, escrevia sobre Cristo que foi crucificado por Pôncio Pilatos no tempo em que Tibério César era imperador. Nós temos um outro governador, melhor, nós temos um outro historiador, o historiador Josefo, este não romano, mas ao serviço dos romanos. Josefo era um historiador judeu que escreveu falando de um tal Caifás, sumo sacerdote, que nós sabemos que o Caifás é o sumo sacerdote que esteve presente e que participou no complô da morte de Jesus. Plínio, o jovem, um governador romano, escrevia para o imperador Trajano, reclamando sobre os cristãos que adoravam um tal Cristo, que se reuniam num dia e de manhã cantavam hinos de louvor a um tal Cristo a quem diziam ser Deus. E ele perguntava ao imperador: o que é que eu faço com esses cristãos? Portanto, uma comprovação histórica também de que Jesus efetivamente foi esse personagem histórico. Foi encontrado em 1961, nas zonas de Cesareia, portanto, no Médio Oriente, uma inscrição referente ao também Pôncio Pilatos, prefeito da Judeia. E, mais recentemente, em 1996, foi encontrada uma ânfora, portanto, recipiente que colocavam vinho, e estava escrito as inscrições em latim para Herodes, rei da Judeia. Então, algumas comprovações, apenas algumas comprovações descobertas históricas e arqueológicas que comprovam todo o contexto de personagens que, portanto, conviveram no mesmo tempo ou que cruzaram-se com Jesus de Nazaré. Ora, eu queria que nós tivéssemos esta ideia final. E é a seguinte: nós, os cristãos, somos chamados a crer para ver. O mundo diz que nós precisamos ver para crer. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Obviamente não é uma fé cega, mas nós não precisamos ver para crer, nós precisamos crer para ver. Assim como está narrado no livro de Hebreus capítulo 11, falando dos grandes heróis da fé, como Noé, que creu e fez a arca esperando que um dia chovesse. Nunca tinha chovido. Ele creu e viu. Como Sara creu e concebeu. Como Raabe, que creu e viu Deus a fazer maravilhas, a conquistar a cidade de Jericó. E Raabe vai entrar também, assim como entrou o personagem Davi, vai entrar na linhagem do Messias. Sim, Deus é um Deus que age na história. E acima de tudo, Deus não quer agir apenas na história macro. Deus quer agir na tua vida. Será que tu vais aceitá-lo? Esta lição da Escola Sabatina é um desafio para nós estudarmos mais a Bíblia, para nós aprofundarmos, para conhecermos este Deus que age na história, mas acima de tudo, que quer agir na tua vida. Que Deus te abençoe. Amém.